As Maravilhas da Santa Missa de Padre Paul Henry O'Sullivan. Quarta parte. Capítulo 11. Conselhos aos que assistem à missa. A transubstanciação é a parte mais importante, o verdadeiro centro da missa. Por isso, para que os fiéis nela pudessem tomar uma parte íntima, quis a Igreja que o corpo de Jesus, oculto sob as santas espécies, fosse imediatamente, depois da consagração, elevado aos olhos dos fiéis. Neste momento, todo o céu se põe em festa, as fontes de salvação brotam da terra, as chamas do purgatório amortecem o seu ardor, os espíritos infernais tomam-se de pavor. É que nunca dom mais tocante nem mais precioso foi oferecido ao Senhor. Mas este sacrifício sublime contém muitas outras maravilhas. A humanidade de Jesus, espelho puríssimo e fidelíssimo da Santíssima Trindade, joia infinitamente superior a todos os tesouros da terra, o sacerdote não a apresenta a Deus sob uma só, mas sob muitas formas. Entre as suas mãos o Verbo encarna de novo nasce, de novo sofre a paixão, o suor de sangue, a flagelação, a coroação de espinhos, a crucifixão, a morte. De novo ele se interpõe entre a santidade infinita e o mundo culpado, entre o justo Deus e o pobre pecador. Se o coração de Deus Pai não havia de se comover perante este espetáculo, mas não é só a celebrante que coloca Jesus Cristo ante os olhos do Altíssimo. Nas revelações de Santa Gertrudes, lemos que o Salvador se oferece a si próprio de maneira que excede toda a inteligência criada. É impossível traduzir os sentimentos de Deus à vista de um tal sacrifício. Quem poderia sondar este mistério? Quem poderia mesmo imaginá-lo? Deus como que recebe um novo filho, visto que a presença real se renova. Contempla-se como num novo espelho. Nenhuma boca mortal poderia dizer o admirável colóquio do Pai e do Filho, nem as provas de amor que reciprocamente se prestam. O Pai repete sem dúvida as palavras que proferiu outrora, quando do batismo de Jesus: Tu és o meu Filho muito amado, em quem pus todas as minhas complacências. E o Filho responde: Tu és o meu Pai, é de ti que eu tiro toda a alegria, todas as minhas delícias. São Boaventura convida então o sacerdote e o povo a dizerem a Deus Pai: Vede, ó Pai eterno, o vosso Filho único, este Filho que o mundo inteiro não pode conter, tornado prisioneiro nosso. Concedei-nos em nome do seu cativeiro o que por ele vos pedimos com tanta instância: o perdão dos nossos pecados, a remissão da pena, o aumento da graça, o progresso na virtude, a alegria da vida eterna. Por outro lado, o sacerdote bem pode dizer ao povo: Eis aqui, cristãos, o vosso Salvador, o vosso Santificador, o vosso Redentor. Vede-o na hóstia com fé viva e abri-lhe o vosso coração. Bem-aventurados aqueles que, apesar do véu que o oculta, creem firmemente na sua presença. Eu vi o Senhor face a face e a minha alma está salva. Podemos nós exclamar com o patriarca Jacó, ou antes com mais razão do que ele, pois ele não viu mais que um anjo enviado por Deus, ao passo que nós temos sob os olhos o próprio divino Salvador em pessoa. À elevação, todos devemos fitar o altar, olhando com fervor o Santíssimo Sacramento. Jesus Cristo revelou a Santa Gertrudes quanto esta prática é agradável a Deus e útil ao homem.
todas as vezes que levantamos os olhos para a hóstia consagrada, lemos na vida da santa: crescemos em méritos, e a felicidade da vida eterna recompensará a fidelidade daquele que na terra contemplou o corpo de Jesus. É preciso que, por negligência nossa, não nos tornemos indignos de tão consoladora promessa. Não imitemos aqueles que, movidos talvez por uma pouca esclarecida reverência, se prostram profundamente, pondo-se na impossibilidade de ver o Salvador. Prescreve a Igreja que o sacerdote mantenha alguns instantes as sagradas espécies acima da sua cabeça, a fim de as apresentar aos olhares dos fiéis. O missal acrescenta a respeito do precioso sangue: depois de o ter adorado, o sacerdote levanta-se, toma nas suas mãos o cálice e mostra-o ao povo. Esta é, pois, a vontade da Igreja. O sacerdote que não observa esta regra, isto é, aquele que não eleva a hóstia e o cálice, ou que, tendo-os elevado, os depõe sobre o altar com muita pressa, torna-se culpado, porque priva o Salvador das homenagens da Assembleia dos Fiéis. Da mesma sorte, o cristão que, assistindo à Santa Missa, deixa de proceder em conformidade com estes ditames salutares, comete igualmente uma falta para com a vítima eterna, que por seu amor se sacrifica no altar. A serpente de bronze. Há na Bíblia uma passagem que nos ensina a eficácia desta oblação. Como os israelitas, reincidentes no seu pecado de ingratidão, murmurassem contra Deus, a quem deviam tantos e tão assinalados favores, o Senhor, ofendido, enviou contra eles grande número de serpentes de fogo, que feriram e mataram muitas pessoas. Aflitos, voltam-se os hebreus para Moisés e suplicam-lhe que consiga de Deus que os liberte de tão terrível castigo. Invoca a Moisés o Senhor, que lhe diz: faz uma serpente de bronze e expõe-na como um sinal. Todo ferido que a olhar me verá. Conforme a esta ordem, foi levantada uma serpente de bronze, e todos aqueles que haviam sido mordidos e olhavam, viviam. Que esta serpente de bronze é um símbolo do próprio Salvador. Assim como Moisés ergueu uma serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado na cruz. Se uma simples imagem tinha a virtude de preservar da morte os judeus atingidos pelos répteis venenosos, com quanto maior eficácia a piedosa contemplação do Salvador não curará as almas feridas pelo venenoso farpão do pecado. Depois, ou melhor, durante esta contemplação, façamos atos de fé sobre a presença real de Jesus na Santa Hóstia e ofereçamos o Divino Salvador ao Eterno Pai para a nossa salvação. Conseguiremos desta maneira uma alta recompensa, porque há um grande mérito em crer o que os olhos não veem, o gosto não sente e a inteligência não compreende. Porque a razão humana por si só não poderia por certo admitir que pela virtude de 5 palavras apenas, um simples pedaço de pão se converta em Deus verdadeiro e que umas gotas de vinho se convertam em sangue de Cristo. Bem-aventurados, diz Jesus, aqueles que creram sem ver. Isto é, bem-aventurados aqueles que, apesar de todas essas aparências, creem firmemente na minha presença real no Santíssimo Sacramento. Eu lhes darei a vida eterna. Hugo de São Vítor. O seguinte exemplo, tirado da vida de Hugo de São Vítor, confirma e explica o que deixamos dito. Este santo sacerdote pediu muitas vezes, com todo o fervor da sua alma, a graça de ver Jesus à Santa Missa. Um dia apareceu-lhe o menino Jesus sobre o altar. Durou a visão algum tempo. Depois, o divino menino disse-lhe: Hugo,
perdeste um grande mérito querendo ver-me com os olhos do corpo. E desapareceu, deixando o sacerdote contristado. Este exemplo é bem próprio para fortificar a nossa fé e constitui uma consoladora prova de que a cada olhar que levantamos para a hóstia como testemunho de inabalável fé, adquirimos junto de Deus um mérito imenso. E de dizer isso àqueles que não têm fé. Já referimos o grande exemplo de fé que deu São Luís, rei de França, quando lhe foram dizer que Jesus Cristo estava visível nas mãos do sacerdote. Pois bem, respondeu o santo rei, e de dizer isso àqueles que não têm fé. A mim basta-me a certeza de que Jesus está sempre presente na Eucaristia. O magnânimo rei da França tinha de certo enorme desejo de ver a Jesus. Todavia, para conservar todo o mérito de sua fé, preferiu privar-se de tão doce consolação. São Pascoal Bailão tinha uma grande devoção pela Sagrada Eucaristia e costumava fitar sempre que podia a hóstia consagrada, fazendo atos de profunda fé e amor. Quando depois da sua morte os seus irmãos em religião celebravam a missa do funeral de corpo presente, à elevação da hóstia, o cadáver do santo abriu ambos os olhos e fixou-os nas sagradas espécies com mostras de imensa alegria e amor. Todos os assistentes foram confirmados na sua fé por este grande prodígio. Simão de Montfort, o valente chefe da cruzada contra os albigenses, assistia todos os dias à missa e, fitando a hóstia, dizia com todo o fervor da sua grande alma: E agora, Senhor, deixai ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram o meu Salvador. Combateu os albigenses durante 12 anos, aurindo do sacrifício incruento forças para as batalhas. Conhecedor do seu piedoso hábito, o inimigo caiu um dia de improviso sobre o seu acampamento, atacando com tão violento ímpeto que os cruzados, colhidos de surpresa, se encheram de terror. Os oficiais correram à igreja a participar a grave ocorrência ao seu chefe, pedindo-lhe voasse a restabelecer a ordem nas fileiras e a incutir coragem aos soldados. Deixai-me, respondeu o guerreiro, deixai-me antepor as coisas terrestres às do céu e honrar o meu Salvador primeiro que tudo. Em breve chegam outros mensageiros com novas mais aflitivas. As tropas começavam a ceder lenta, mas assustadoramente. O general obstina-se. Não sairá dali sem ter visto e adorado o Salvador. Depois, implorando a Cristo, suplica-lhe que salve o seu povo pela virtude da Santa Missa. À elevação, a sua alma ergue-se até Deus e, prostrada ante a majestade infinita, oferece-lhe a vítima imolada sobre o altar. Quando o sacerdote depôs o cálice sobre o altar, Simão levantou-se e, dirigindo-se aos seus companheiros, disse: Vamos e morramos, se assim aprouver a Deus, por aquele que sobre a cruz se dignou morrer por nós. Dito isto, trava das armas, monta a cavalo, manda formar em 3 linhas alguns peões e 800 cavaleiros, e em nome da Santíssima Trindade arremessa-se contra o formidável exército dos hereges, comandado pelo conde de Tolosa e Pedro de Aragão. Os soldados de Montfort atacam o inimigo com galhardia magnífica, matam-lhe 20.000 homens e põem os restantes em fuga. A história atribui a Simão os louros bem merecidos daquele dia. Contudo, o caudilho católico não teria vencido um inimigo tão superior em número se Deus lhe não houvesse concedido o socorro que durante a missa implorara. Roberto I, rei de França, cercava a cidade de Melun, cujos habitantes se defendiam com valentia e o mais denodado valor. No
dia que o rei Amis rezava fervorosamente, pedindo a Deus proteção para os seus exércitos, no momento de elevação, as muralhas da cidade caíram por si sós, como outrora se Jericó, para dar a vitória ao piedoso rei. Qual não deve ser a nossa devoção durante a missa? Como é triste ver os católicos assistirem, em geral, com tão pouca devoção à missa. A maior parte só se ocupam do que se passa em volta deles, olham para os que entram e saem, rezam só com os lábios, sem que uma palavra lhes saia do coração. Mostram-se distraídos, ficando sentados todo o tempo, não têm a mínima ideia do ato que se pratica sobre o altar e revelam uma fé tão profundamente encoberta sobre a rotina cotidiana que mal merecem o nome de cristãos. Nunca se pode verberar demais semelhante procedimento. Por isso nos impomos o dever de expor os motivos mais próprios para obrigar a sair as almas dessa culpável inércia. A Igreja indica-nos, pelo órgão do Concílio de Trento, o respeito com que devemos assistir ao santo sacrifício. Reconhecer, diz ela, que os cristãos não podem praticar ato algum mais santo, mais divino do que este tremendo mistério, no qual a vítima vivificante é diariamente oferecida pelos sacerdotes sobre o altar. É também reconhecer que nunca pode haver cuidado nem diligência suficientes em desempenhar-se dele com pureza de intenção, com devoção exemplar. Não se exige para esse fim uma devoção sensível. Basta terdes a firme vontade de vos aplicardes a estar com a atenção conveniente, como vou-lo fará compreender o caso seguinte. O padre João de Joenas, prior de Grunenthal, conta que 3 religiosas assistiam um dia com muito fervor à missa. De trás delas estava uma piedosa senhora. Depois da consagração, essa senhora viu com os seus olhos corporais uma criancinha descer do altar e a primeira das religiosas tomá-la amorosamente nos braços, beijando-a. A criança voltou-se depois para a outra e, levantando-lhe o véu, sorriu-lhe afetuosamente. Por fim, aproximando-se da terceira, deitou-lhe um olhar severo, como que repreendendo-a, chegando mesmo a bater-lhe na face. Em seguida voltou para o altar. A senhora ficou muito surpreendida e muito tentada a tomar por uma grande pecadora a religiosa que tinha sido tão maltratada. Não podendo de todo compreender o sentido desta visão, suplicou ao Senhor que lhe revelasse. Nosso Senhor disse-lhe então: a primeira religiosa, aquela para quem eu me mostrei tão bom, é fraca e inconstante para comigo. Se eu a não animasse com as minhas carícias, talvez cedesse ao desejo de voltar para o mundo. A segunda tem boas disposições, mas precisa que eu a ampare com algumas consolações espirituais. Mas a terceira é a minha esposa bem-amada, que me é sempre fiel, mesmo quando lhe envio tribulações e amarguras. A piedosa senhora reconheceu assim o seu erro e compreendeu a natureza da verdadeira devoção espiritual, diversa da devoção sensível. Consiste aquela em servir a Deus, em permanecer constantemente na sua presença, mesmo quando Ele nos não comunique nenhuma suavidade interior. Portanto, não desanimeis à vista das vossas distrações involuntárias e do sentimento da vossa tibieza. Compenetrai-vos somente da vossa indignidade e continuai a assistir fielmente à missa. Deus vos abençoará, apesar da vossa insensibilidade, contanto que procureis sair dessa apatia. Se não fizerdes esforço algum, privar-vos-eis de um grande merecimento, como prova a seguinte narrativa. Um dia, Santa Mechtilde, quando ouvia a missa, viu Cristo sentado sobre um trono de cristal, donde jorravam 2 límpidas fontes. Admirada à vista desse espetáculo, foi-lhe revelado que uma dessas fontes figurava o perdão dos pecados e a outra as consolações espirituais,
e que estas se comunicavam em virtude da presença de Jesus Cristo, sobretudo aqueles que assistem ao santo sacrifício. A elevação da hóstia escreve a santa: Jesus, tomando nas mãos o seu coração, elevou-o ao alto. Esse coração divino parecia transparente e o bálsamo de que estava cheio corria incessantemente sem nunca diminuir. Os corações de todas as pessoas presentes pairavam no espaço em volta do Salvador. Alguns em que o óleo balsâmico penetrava difundiam um vivo brilho. Os outros caíam por terra, pesados e inertes. Santa Mechtilde soube então que os primeiros pertenciam àqueles que ouviam missa com devoção, e os segundos àqueles que permaneciam numa repreensível tibieza. Notai a diferença que a santa aponta entre os corações zelosos e os corações tíbios. Os primeiros, animados do desejo de honrar a Jesus Cristo, enchiam-se do bálsamo que corria do coração do Salvador, abrasavam-se no fogo do divino amor. Os segundos, ao contrário, virados para a terra, absortos em pensamentos mundanos, nenhuma gota absorviam do óleo da devoção. O que Deus condena neles não é precisamente a sua falta de fervor, mas sim a sua negligência voluntária em aumentar essa devoção. Infelizmente, quantos cristãos há que merecem essa censura? Quantos, por tibieza indesculpável, se privam de todas as alegrias espirituais? Mas perguntais: que devo eu fazer se, apesar de todos os meus esforços, não sentir devoção? Segui o conselho dado por Nosso Senhor a Santa Gertrudes. Um dia em que a santa, estando no coro, se dispunha a cantar à missa, não conseguiu, por humana fraqueza, concentrar a sua atenção. Desanimada, disse consigo: para que me serve rezar tão distraidamente? Mais vale não continuar. E dispunha-se a retirar-se quando Jesus lhe apareceu. Trazia nas mãos o seu coração e disse que: aqui tens o meu coração que ponho ao teu serviço, para que lhe mandes executar tudo quanto as tuas forças te não permitem realizar. Dessa maneira, nada poderás ter de repreensível aos meus olhos. Admirada, parecia-lhe impossível à santa que tão sublime coração quisesse suprir a sua incapacidade. Mas Jesus expôs-lhe a seguinte comparação: se tivesses uma voz e experimentasses grande prazer em cantar, não te pareceria mal que alguma das suas companheiras com voz inferior à tua se quisesse antepor a ti? Assim, do mesmo modo, meu divino coração deseja ardentemente que descarregues nele todos os deveres de que não podes desempenhar-te convenientemente. Que excelente lição! Não sentis nenhuma devoção? Dizei a Jesus: sofro cruelmente de me sentir tão pouco fervoroso e suplico o vosso divino coração se digne reparar as faltas do meu. Esta piedosa súplica não vos impeça, porém, de recorrer a outros meios. Antes de vos dirigirdes para a missa, refleti sobre o que ides fazer. Não entreis no templo para rezar como fariseu, nem mesmo como publicano, mas sim como Davi, para oferecer o sacrifício do qual ele diz: Senhor, sou o vosso servo. Eis porque vos oferecerei um sacrifício de louvor e invocarei o vosso santo nome. Ides, com efeito, render a Deus a homenagem mais perfeita, oferecer-lhe um sacrifício cujo preço é infinito. Diz Père Gobard: a audição da missa não é propriamente falando uma oração, é ato de adoração, é oferta de um sacrifício divino, oferta que fazem com o padre e os assistentes se estão convenientemente dispostos. O mesmo autor explica em seguida a natureza do sacrifício. Sacrificar, diz ele, é realizar o ato mais excelente, é exercer todas as virtudes. Sacrificando, reconhecemos os soberanos direitos que Deus tem de ser infinitamente honrado e glorificado. Sacrificando, confessamos a nossa dependência absoluta como criaturas.
Por esse motivo é o sacrifício de todos os atos da religião o mais agradável ao Altíssimo e o mais útil ao homem. A oferta da vítima divina. Logo depois de adorar a hóstia, oferecei. Já tratamos da eficácia deste ato. No entanto, citaremos aqui esta notável palavra de Santa Gertrudes, extraída das suas revelações. A oblação da sagrada hóstia apaga todas as faltas. Noutros termos, não há, para nos reconciliar com Deus, meio mais eficaz. Medita nestas palavras, pecador, e à elevação, ou imediatamente depois, oferece a Deus com todas as veras da tua alma a hóstia consagrada, no intuito de obteres o perdão. Este conselho é dado não só aos grandes pecadores, como a todos os fiéis. A elevação da hóstia segue-se a do cálice, segundo a cerimônia muito importante. É então, efetivamente, que o precioso sangue de Jesus Cristo jorra de um modo místico sobre os assistentes, como se deduz das palavras do Evangelho que o apóstolo São Tiago inseriu no seu missal. Este é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado por vós e por muitos outros em remissão dos pecados. Idênticas expressões se encontram na missa de São Marcos, a estabelecer que o sangue do Salvador corre durante o santo sacrifício. Portanto, aos pés do altar, recebereis as mesmas graças que se tivesseis estado arrependido e compungido ao pé da cruz sob as ondas do sangue de Jesus. No 12º capítulo do Êxodo, disse Deus aos hebreus: tome cada qual um cordeiro sem mancha e pela tarde imole. Com o sangue dele tingireis as soleiras das vossas portas. Vendo o sinal de sangue em vossas casas, passarei avante e vos livrarei a todos das pragas que assolarão o Egito. Se o cordeiro pascal salvou os israelitas da espada do anjo exterminador, não nos preservará o cordeiro sem mancha dos assaltos do demônio, que como leão rugidor anda em roda de nós, procurando a quem devore? Depois da elevação, fazei o mesmo que faz o Padre. O santo sacrifício pertence-vos tanto como a ele. Ora, o Padre, que antes da consagração já por muitas vezes ofereceu a Deus a missa, continua a oferecê-la. Na realidade, nada pode fazer de mais oportuno. Por isso, logo que torna a pôr o cálice sobre o altar, diz: nós, vossos servos e todo o vosso povo santo, oferecemos à vossa sublime majestade um sacrifício puro, um sacrifício santo, o pão sagrado da vida eterna e o cálice da salvação perpétua. Em toda a missa, diz Sánchez, não pronuncia o sacerdote palavras mais preciosas, porque é impossível praticar-se ação melhor que a de oferecer a Deus este augusto sacrifício. Portanto, se à elevação do cálice vos entregais às vossas pobres e áridas preces, deixando de vos unir aos atos do Padre, desprezais os vossos interesses. Miseráveis pecadores que somos, parece que nada temos para apresentar a Deus, e no entanto, apesar da nossa pobreza, dispomos de um tesouro capaz de enriquecer o céu e a terra, tesouro cuja existência São Paulo nos relembra nos seguintes termos: como duvidar de que Deus, tendo-nos dado o seu Filho único, nos desse com ele todas as coisas? Não nos concede Deus este dom por uma só vez, mas em cada missa o renova. Entrega-nos ao mesmo tempo todos os seus bens, a fim de que possamos oferecer-lhes em pagamento da nossa dívida. Quereis, pois, enriquecer-vos? Oferecei muitas vezes o sacrifício da missa a Deus Pai. As pessoas instruídas encontram nos livros excelentes métodos. Os ignorantes podem contentar-se com a seguinte oração: ó meu Deus, ofereço-vos o vosso querido Filho, a sua encarnação, o seu nascimento, a sua dolorosa paixão,
Ofereço-vos o seu suor de sangue, a sua coroação de espinhos, as suas humilhações, os seus sofrimentos, a sua crucificação, a sua morte cruel, o seu sangue precioso. Ofereço-vos para a vossa maior glória e pela salvação da minha alma tudo o que esse vosso querido filho passou, tudo o que ele sofreu. Numa palavra, todos os mistérios que ele reproduz sobre o altar. Oração bem simples, mas bem eficaz, e que o mais humilde crente pode aprender de cor. Nunca me cansarei de aconselhar esta prática aos ignorantes. Desta maneira, pedem a nosso Senhor Jesus Cristo que supra a sua insuficiência e que apresente por eles a divina oblação a seu Pai. Por fim, guardai-vos de toda irreverência. Abstende-vos de rir, de falar. Abstende-vos também de vos sentar sem absoluta necessidade entre a consagração e a comunhão. O à vontade é sumamente indecoroso na presença daquele que se humilha tão profundamente por nosso amor. Capítulo 12. Ouçamos a missa todos os dias. Os minutos de cada dia em que assistimos aos santos mistérios são mais preciosos que todos os outros. São verdadeiramente minutos privilegiados e tudo aquilo que então fazemos torna-se um tesouro para nós. As outras horas do dia, comparadas a estes minutos, não são senão vil metal ao lado do ouro mais puro, pois que todos os bens temporais têm infinitamente menos valor que uma só missa. Oh, se vós, cristãos, refletisseis nisso, como seríeis assíduos em assistir ao santo sacrifício. Quanto ganham durante meia hora o camponês que cultiva o seu campo, ou a costureira dando pontos? Uns vinténs apenas. Insensatos, pois, se invocam os seus afazeres para fugirem à missa. Por uma só missa, enriquecer-se-iam de tal forma que o ganho chegaria para comprarem o céu, e sacrificam esta fortuna a um trabalho pago com 2 ou 3 moedas de cobre. Digamos, porém, mais. Beneficiariam por todos os lados, pois que na sua liberalidade Deus compensaria a meia hora de cada dia tirada ao trabalho, tornando depois este mais proveitoso. Ainda uma outra reflexão para patentear melhor como é desarrazoada aquela negligência. Se das nuvens caísse ouro, não poríeis de parte as vossas ocupações? Não correríeis apanhá-lo? Pois bem, em cada missa, ouro precioso cai do céu. Este ouro é o acréscimo de graça divina, de virtude, de merecimentos, de glória celeste. É a consolação e a piedade, é a bênção divina na ordem do tempo, é o perdão dos pecados, é o indulto da pena, é participação nos merecimentos de Jesus Cristo. Este ouro é a felicidade, a graça, a misericórdia, coisas todas de infinito valor. Que mais diremos? Podemos dizer ainda que se pelas nossas boas obras aumenta a felicidade dos anjos e dos santos, pela missa enchemo-nos de alegria. Se pelas nossas boas obras adquirimos uma fortuna, pela missa proporcionamos-nos uma infinita recompensa. Esclareçamos esta verdade por meio de uma comparação. 2 trabalhadores foram cavar para uma vinha. Um deles encontrou um tesouro, o outro nada achou e continuou a trabalhar ao suor do seu rosto até a noite, recebendo então o salário do costume e nada mais. O outro, após a descoberta, deitou-se a descansar, passou o dia sem ter de trabalhar, mas apesar disso ganhou 100 vezes mais do que o companheiro. Assim sucede com as nossas diversas ocupações. Ainda que desempenhadas com a maior devoção, não são dignas senão do salário vulgar, ao passo que a missa é um tesouro. A Santa Missa é o meio mais seguro de obter a proteção dos santos para a hora da nossa morte, hora em que tanto carecemos dessa proteção.
Nosso Senhor disse a Santa Mechtilde que à hora da morte enviaria um nosso socorro tantos santos quantas as missas que tivéssemos ouvido. Habituemo-nos a assistir diariamente à missa. Se, porém, os deveres de nosso estado nos não permitem a frequência assídua à igreja, mandemos ao menos algumas vezes dizer missa, a fim de suprir as nossas omissões no serviço de Deus e de pagar a enorme dívida que contraímos pelos nossos pecados. E quem não puder assistir e não tiver meios para mandar dizer missa, que há de fazer? Para esses, temos este conselho a dar. Hão de certamente conhecer algum homem, alguma mulher, alguma família muito necessitados e a quem seja precioso algum auxílio. Presta-me, pois, esse auxílio e depois, quando eles mostrarem o seu reconhecimento, peçam-lhes que, quando as suas ocupações nos dias feriados lhes permitirem ouvir missa, a vão ouvir por sua intenção. Por certo, acederão gostosamente ao desejo dos que os auxiliaram, indo eles próprios ou mandando seus filhos à missa. E então, os que a ela não podem assistir, ter-se-ão proporcionado a felicidade de ter, enquanto desempenham as suas obrigações, um representante junto do altar. Esta prática é sumamente vantajosa. Nem faça dúvida esta possibilidade da assistência de uma pessoa por outra ao santo sacrifício. Com a audição da missa, não acontece o mesmo que sucede com a comunhão. Comungar por outrem seria, em certo modo, pensar em comer por outrem, e não é possível fazer com que outrem aproveite do alimento que tomamos. Não se infira daqui, porém, que as nossas comunhões, sob outros pontos de vista, não possam ser muito úteis aos nossos irmãos. Com efeito, muitas vezes oferecemos a comunhão pelas almas do purgatório. Quer dizer, aproveitamos o grau particular da graça de Deus a que nos elevamos para pedir com mais ardor e confiança pelos fiéis da Igreja padecente. É este o verdadeiro sentido daquela expressão. Mas é diferente o que sucede com a missa. O santo sacrifício não foi instituído apenas para quem a ele assiste ou para os que o oferecem. Jesus Cristo pode ser imolado a favor dos ausentes, tanto pelo sacerdote como pelo povo. Na verdade, como o padre diz no Memento dos Vivos, os que assistem à missa oferecem-na por si próprios e pelos seus. Mais ainda, podem aplicar a outrem uma parte dos merecimentos que tiram do santo sacrifício e das riquezas satisfatórias que dele colhem. Papa Leão III não conhecia melhor socorro do que a missa e celebrava com grande devoção, não apenas 1 ou 2 vezes por dia, mas ao menos 7 e por vezes 9, como nesse tempo era permitido. O santo bispo Ulrich tinha por costume cantá-la 3 vezes, a não ser que a doença ou algum negócio importante disso o impedisse. Santa Hedwiges, duquesa da Polônia, ouvia diversas missas todas as manhãs, e se não havia bastantes padres na sua capela, mandava chamar outros, indenizando-os do transtorno que lhes causasse. Rainaldi refere que São Luís, rei de França, assistia sempre a 2 missas e muitas vezes a 4. Tendo-lhe constado que certas pessoas o criticavam, achando que esse hábito era próprio de monge e não de rei, e que melhor faria se, em vez de passar as manhãs na igreja, dedicasse esse tempo aos negócios públicos, deixando a missa aos padres, mostrou-lhes o seu espanto por essas queixas, fazendo-lhes ver quanto era desarrazoado que o criticassem por empregar assim uma parte do seu tempo, quando por certo ninguém o censuraria se aos jogos ou à caça dedicasse o dobro desse tempo. Excelente lição que não se aplica somente à corte de Luís IX, mas a muita outra gente. Com efeito, muitos pensam que perdem muito tempo e proveito se nos dias de semana ouvem 1 ou 2 missas, mas não têm escrúpulo de despender longas horas a conversar, a jogar ou a dormir. Que cegueira, segundo conta o mesmo Rainaldi, Henrique I, rei da Inglaterra,
Assistia 3 vezes por dia ao santo sacrifício, ainda que estivesse cheio de trabalho com os negócios do Estado. Ao receber um dia a visita do rei de França, disse-lhe este que se não devia ir à missa com tanta frequência como aos sermões. Assim será, respondeu Henrique I. Comigo, porém, sucede que terei mais satisfação em ver as feições de um amigo do que em ouvir tecer louvores dele. Da mesma forma pensamos nós, e muitas vezes, aos que nos perguntavam se era preferível assistir à missa a ouvir uma prática, temos respondido darmos preferência à missa. Era a devoção a que mais queria o bem-aventurado Antônio de Stroncone. Ajudava a missa com tal fervor e tinha tanta consolação que perdia a vontade de beber e comer. Se houvesse missas desde a aurora até a noite, não sairia da igreja. Mesmo na sua velhice, e quando já com grande dificuldade se movia, não deixava de assistir aos santos mistérios. Até quando já estava em artigo de morte, quis sair da cama para ir à missa. Aos religiosos que o aconselharam a não o fazer, receosos de que este esforço acabasse de lhe esgotar as forças, respondeu: se soubesseis quais são os benefícios que a alma recebe na missa, não falaríeis assim. Segundo Baroni, o imperador Lotário ouvia todos os dias 3 missas, mesmo que estivesse em campo com os exércitos. Lários conta que Carlos V apenas uma vez faltou à missa. O breviário romano menciona a emoção, avizinhando-se dos êxtases que a missa sentia São Casimiro. Lê-se na vida de São Venceslau que, tendo o imperador Otão convocado os príncipes e senhores a reunir em Worms, avisou-os para comparecerem de manhã cedo no palácio para o conselho. Antes, porém, de se dirigir para ali, foi o duque de Boêmia ouvir missa. Entretanto, juntavam-se o imperador e os outros príncipes, impacientando-se com o atraso em que ele se achava, a ponto de o imperador Otão, exasperado, dizer aos presentes que se o duque ainda viesse, ninguém se levantasse e lhe desse lugar. Terminada a missa, chegou o duque e o imperador viu que a seus lados vinham 2 anjos. Imediatamente se levantou, desceu do trono e foi ao seu encontro abraçando-o. A assembleia deixou perceber o seu espanto por ver o imperador faltar assim ao que determinara. Então ele desculpou-se, dizendo que não tinha podido deixar de prestar homenagem ao duque por causa dos anjos que o acompanhavam. O célebre Marechal Tilly era fiel à mesma devoção, fossem quais fossem os perigos que corresse. Os seus contemporâneos tiveram conhecimento de um fato que bem mostra como esta assiduidade agradava a Deus. Conta o padre Gobat, e passou-se durante a campanha de 1663. Certa manhã, estando o Marechal a ouvir a missa dita numa quinta pelo seu confessor, o padre João Pierson, veio o barão de Lindela comunicar-lhe que o duque Cristiano de Brunswick ia em marcha na direção do campo imperial. Meu caro Lindela, respondeu Tilly, como vês, estou aqui preso por um negócio urgente. Regresse depressa ao campo. Põe as tropas em linha, que eu lá irei ter logo que a missa termine. O barão obedeceu, mas ao chegar ao campo persuadiu-se de que o marechal mudara de ideia, pois que o viu a cavalgar no meio das tropas, que animava com vigor a correr sobre os hereges. Pouco tardou a ser destroçada a cavalaria inimiga e a infantaria morta e aprisionada. Terminada a missa, sem que antes tivesse saído da igreja, o marechal monta a cavalo e galopa para o campo de batalha, onde nota com surpresa o sucesso dos seus. Confirmada a vitória e partilhados os despojos, dirige-se a Lindela e pergunta-lhe de que resultaria aquele glorioso triunfo. A presença de Vossa Excelência, responde o oficial, animou os soldados. Quando regressei ao campo, bem o vi penetrar nas linhas inimigas, seguido da nossa cavalaria. Reconheceu então Tilly a assistência do céu, pois que ele bem sabia não ter chegado senão no fim do combate. Calou-se, porém, para não mostrar que fora considerado digno de ser favorecido por um prodígio. O padre Pierson revelou, no entanto, que o marechal assistira à missa até o fim
e assim ficou provado que o anjo da guarda do capitão austríaco se tinha batido em seu lugar, como outrora o tinha feito contra os mouros o celeste protetor de um general espanhol. Se, pois, os reis, se as altas individualidades sobrecarregadas com os negócios públicos ouviram com fervor todos os dias da sua vida, não só uma, mas diversas missas, como é que nos desculparemos perante Deus de lhe termos sido infiéis, nós que só temos ocupações triviais? Temamos que o Supremo Juiz com toda a justiça diga a nosso propósito: é servo inútil, ligai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, ali onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. A missa na hora da morte. Um bom homem, conta Pinelá, que toda a sua vida ouvira a missa assiduamente, pondo toda a confiança nessa santa prática, ao chegar à sua última hora, morreu tranquilamente. O seu pároco, contristado pela perda de um paroquiano tão edificante, aplicava-lhe todos os seus sufrágios. Ao cabo de um certo tempo, apareceu-lhe esse indivíduo resplandecente de luz. "Quem sois?" perguntou-lhe o sacerdote. "Sou aquele homem por quem tens orado com tanto fervor." "Em que ocasião vos encontrais no outro mundo?" "Pela graça de Deus, estou no número dos escolhidos, e embora não tenha necessidade das vossas orações, agradeço-vos carinhosamente." O pároco então perguntou-lhe qual dos atos de virtude com que o defunto enriquecera a sua vida tinha sido mais precioso aos olhos de Deus e mais agradável à sua divina majestade. "Foi a assistência diária à missa", respondeu-lhe ele. "Foi isso que me valeu uma morte sossegada e um julgamento misericordioso." Almas tímidas, tomai ânimo. É-vos fácil seguir o exemplo deste bom cristão, sobretudo se habitais uma cidade onde se celebram missas a todas as horas da manhã, o que vos permite escolher o momento mais favorável em relação ao vosso trabalho ou aos deveres do vosso estado. Enquanto àqueles que, apesar do seu desejo, não podem ir à igreja, devem tirar um quarto de hora às suas ocupações e consagrá-lo a ler as orações da missa. É esse também um meio excelente de nos prepararmos para uma boa morte. A fé nos confirmará na esperança segura da vida eterna que o santo sacrifício da missa nos garante. Assim pensavam os santos padres que também se preparavam para a morte pela devota celebração da missa. São Teodoro Studita, zeloso defensor da fé católica contra os iconoclastas, caíra gravemente doente. Já o apertavam as ânsias da morte quando implorou do Senhor a graça de celebrar os santos mistérios a fim de por ele se preparar para a luta suprema contra o inimigo infernal. Apenas acabada a oração, o mal diminuiu de intensidade. Levantou-se o santo, foi à igreja e disse missa com tal fervor e compunção que arrancou lágrimas a todos os assistentes. Foi essa a sua última e melhor preparação, porque mal desceu do altar, deitou-se sobre o seu leito e extinguiu-se docemente na paz do Senhor. São Tarazino, patriarca de Constantinopla, igualmente devoto fiel da missa, vencia as dores físicas e reanimava as forças esgotadas pelo seu ardente amor por Nosso Senhor. Quando ao celebrar já não podia conservar-se de pé, encostava o peito ao altar. Assim continuou até ao dia em que a sua alma voou para o seio daquele que os seus lábios tantas vezes e tão piedosamente fizeram descer sobre o altar. Muitos piedosos sacerdotes têm a mesma devoção e não conhecem melhor preparação para a morte do que a missa cotidiana. Jesus Cristo prometeu a Santa Mechtilde, como já referimos: "À hora da morte eu protegerei e consolarei aqueles que tiverem assistido assiduamente ao santo sacrifício da missa. Enviarei ao seu encontro para os acompanhar ao meu tribunal tantos grandes da minha corte quantas missas eles tiverem ouvido."
São Bonifácio, bispo de Mayence, conta numa carta à sua irmã este caso de um religioso ressuscitado. Quando apareci diante de Deus para ser julgado, todos os meus pecados se apresentaram diante de mim como outras tantas figuras vivas e horrendas. Um dizia: eu sou a vaidade pela qual te elevavas acima do teu próximo. E outros: eu sou as mentiras que proferiste. E nós, a multidão de palavras inúteis que disseste. E nós ainda, as distrações, os pensamentos inúteis a que te entregaste na igreja e noutras partes. E assim uma multidão de espectros me rodeou, acusando-me com medonhas vozes destes pecados e de todos aqueles que eu omitira na confissão por negligência, por esquecimento, por ignorância. Também ali estavam os demônios que precisavam as ocasiões, os lugares e as circunstâncias em que me tinha tornado culpado. Por fim, as raras boas obras que eu tinha feito durante a vida apresentaram-se por sua vez e procuravam ser ouvidas. Eu sou a obediência, disse uma, que sempre prestaste aos teus superiores. E eu o jejum com que te mortificaste o teu corpo. Eu sou, disse uma terceira, a oração a que tanto te aplicaste. Eu sentia-me consolado à medida que cada uma dessas boas obras se aproximava. Os anjos presentes prestavam o seu testemunho, louvando-as muito. Caro leitor, o que aconteceu a este bom religioso acontecerá certamente a vós, a mim, a todos os homens. Quando os nossos pecados se apresentarem debaixo de horríveis formas, as nossas ações também ali estarão para nos animar. E se tiverdes ouvido muitas missas, estas virão todas com a sua doce presença dissipar os vossos terrores. Dirão: vamos acompanhar-te ao tribunal do justo juiz, nós, as missas às quais tão fielmente assististe. Ali te desculparemos e testemunharemos da tua devoção para o santo sacrifício. Diremos quantos pecados já expiaste, quantas dívidas pagaste. Coragem, abrandaremos assim a cólera do Supremo Juiz e alcançaremos o teu perdão. Que grande consolação para a alma angustiada encontrar amigos tão fiéis, tão poderosos advogados. Oxalá vos aconteça o que aconteceu a São Notier, bispo de Breslau. Este prelado tinha uma devoção especial lá na missa e assistia a todas as que celebravam na sua catedral. No momento da sua morte, uma piedosa mulher ouviu uns cantos angélicos tão suaves que se julgou transportada ao paraíso. Como desejasse saber a causa desse prodígio, ouviu uma voz celeste que lhe dizia: a alma do bispo Notier acaba de se separar de seu corpo e os anjos transportam-na para o céu. Perguntou ainda a essa mulher como tinha ele merecido tamanha honra e glória, ao que a voz lhe respondeu: pela sua devoção ao santo sacrifício da missa. Que exemplo tão consolador! O piedoso prelado evitou o purgatório e foi levado ao céu pelos anjos, graças à sua devoção pela missa.